Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Redigir. Aqui, Gislaine Buozzi, escritora e professora de redação. No episódio de hoje, falo em especial da redação do CNU, Concurso Público Nacional Unificado, já conhecido como o Enem dos Concursos. Demarcação das terras indígenas é o que abordo. E, sem dúvida, é tema potencial a redação do CNU, uma vez que a demarcação, que ainda não aconteceu, impacta os direitos humanitários das comunidades indígenas, afeta a participação política desses povos, a preservação da biodiversidade, até porque indígenas cuidam do próprio espaço. O assunto aqui vai desaguar na necropolítica, ou seja, no abandono do poder público às comunidades e, para além disso, nos conflitos fundiários e no garimpo ilegal. Vamos conferir tudo isso juntos, daqui a pouquinho, porque deixa-me primeiro dizer que vou dividir esse episódio em 2 blocos. No primeiro, faço algumas considerações sobre a redação do CNU. Quero dar a vocês um norte a respeito dos critérios de avaliação. No segundo bloco, apresento o tema, a tese e os argumentos no entorno da investida de personalidades civis e políticas para a demarcação. Tentativa que, há pouco, o Supremo Tribunal Federal rejeitou. Mas de que tentativa você fala, Gislaine? Do marco temporal. Uma tentativa, a meu entender, frustrada para a demarcação das terras indígenas. Penso que a tese do marco distorça a Constituição. Mas calma, é já que falo sobre tudo isso. Nesse primeiro bloco, ressalto que o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos lançou, no final de 2023, uma estratégia para a seleção de servidores, o Concurso Público Nacional Unificado. Parabéns a essa iniciativa governamental. E a melhor notícia é a de que o CNU contempla a escrita de um texto que será avaliado em até 100 pontos. Para o bloco temático 8, será exigida a redação de um texto argumentativo. Consta no edital que o número de linhas será conhecido no enunciado da redação. Desse modo, pensemos no limite padrão, um texto de 20 a 30 linhas, 4 parágrafos, um parágrafo para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Recolhi para vocês, do edital do CNU, os 5 critérios de avaliação do texto, quais sejam: adequação ao tema, atendimento ao tipo, mecanismos de coesão, seleção e organização de argumentos e domínio da norma culta. No primeiro critério, adequação ao tema. O candidato deve tomar todo o cuidado para não fugir nem tangenciar o tema. E para não incidir em nenhum desses erros, o ideal é que ele utilize em cada um dos parágrafos, pelo menos uma vez, a palavra ou a expressão-chave. E, para não cometer repetições, o candidato deve procurar palavras ou expressões sinônimas. Rapidamente, é importante frisar a diferença entre fugir e tangenciar o tema. Foge do tema o texto que não focaliza nem o assunto mais abrangente, nem, por óbvio, o recorte temático propostos. Por seu turno, tangencia o tema, o texto que focaliza o assunto mais abrangente e não necessariamente o recorte temático. No segundo critério,
atendimento ao tipo. Será proposta ao candidato a redação de um texto argumentativo, que, como sabemos, há de ser um texto híbrido, quer dizer, misturado. Deve haver trechos informativos, por exemplo, retomadas históricas, nomes, estatísticas, a partir dos quais se fará a argumentação propriamente dita. As informações fundamentam, sustentam a argumentação. Mas, cuidado, o texto pronto deverá ser predominantemente argumentativo. No terceiro critério, mecanismos de coesão. Aqui é posta à prova a habilidade do candidato em empregar os recursos coesivos, quais sejam as conjunções, os pronomes, as preposições. E quando se fala em coesão, é muito comum o candidato pensar que, se houver uma conjunção ou uma locução conjuntiva no início do segundo, do terceiro e do quarto parágrafos, esteja tudo resolvido. Alto lá! Na verdade, a atenção deve se voltar a dois tipos de coesão: a interparágrafos e a intraparágrafo. A coesão interparágrafos é exatamente essa que acabei de mencionar. É a coesão avaliada na superfície do texto. No início do segundo, do terceiro e do quarto parágrafos, deve haver uma conjunção. A coesão intraparágrafo é aquela que acontece dentro do parágrafo. Veja, agora não se trata de uma verificação de superfície, e sim de mergulho, de leitura atenta do parágrafo. Verifica-se o emprego correto de conectores entre as palavras e entre os períodos que compõem o parágrafo. Nesse mesmo critério, confere-se também a capacidade do candidato em escrever sem incidir em repetições. Outro detalhe muitíssimo importante: não se deve construir parágrafos de uma só frase. Quando isso acontece, o parágrafo torna-se labiríntico, ou seja, a ideia principal vai se perdendo, vai ficando esquecida em meio a tantas intercalações. No quarto critério, o corretor avalia a capacidade do candidato em selecionar, organizar e relacionar argumentos pertinentes ao tema. Esse critério é bem complexo, mas vai ficar fácil. Quando se fala em selecionar e relacionar, fala-se na escolha de repertórios e argumentos, causas, consequências, exemplificações, citações, obviamente, bem conectadas, bem relacionadas, quer dizer, pertinentes ao tema. Quando se fala em organizar, fala-se da harmonia do corpo do texto, começo, meio e fim. Tenho uma estratégia para sugerir a vocês. No primeiro parágrafo, apresentem o tema, antecipem pelo menos 2 argumentos e escrevam a tese. Tese é o ponto de partida do dissertador. O primeiro parágrafo, ou seja, o parágrafo introdutório, funciona como o projeto do texto. No segundo e no terceiro parágrafos, desenvolvam, explorem os argumentos lançados na introdução. No último parágrafo, obviamente, finalizem o texto. Cabem aqui, por exemplo, a reafirmação da tese e a retomada, bem sintética, das principais ideias do texto, ou até mesmo apontamentos que solucionem
eventuais problemas então discutidos ao longo do texto. No quinto critério, domínio da modalidade escrita formal. As aulas de gramática devem vir à tona. São avaliadas a ortografia, a morfologia, a sintaxe de concordâncias, de regências, além da escolha de palavras formais, palavras que se contrapõem aos coloquialismos, às gírias e aos cacuetes da linguagem. Pessoal, olha só, quando falo da escrita formal, não entenda que se deva empregar palavras difíceis. Não, definitivamente não. O emprego de palavras difíceis, ao contrário do que possa parecer, significa anacronismo, significa escrita prolixa, empoeirada. A escrita, ainda que formal, não deve fugir do universo vocabular do leitor a que ela se destina. O escritor não pode obrigar o leitor a consultar o dicionário a cada linha que lê. Até porque isso não vai acontecer. Com palavras simples, é possível escrever períodos elegantes. O segredo da boa escrita está na correção e não na escolha de palavras cujos significados não sejam imediatamente conhecidos. Nesse segundo bloco, apresento a vocês o recorte temático, qual seja a demarcação das terras indígenas em debate. Apresento também a tese e, em especial, os argumentos a serem explorados. Há também, no final, algumas possíveis soluções para, quem sabe, ponto finalizar o problema. Preciso, antes disso, fazer algumas considerações. Desde 2007, tramita nas casas legislativas o projeto de lei que trata do marco temporal para a demarcação das terras indígenas, cujos apoiadores como que distorcem a Constituição para defenderem a tese do já mencionado marco temporal. Contudo, em 2023, no julgamento de um recurso extraordinário, a tese foi rejeitada pelo STF. E, olha só, isso abriu precedentes para o julgamento de muitos outros recursos semelhantes. Menos mal, porque quem apoia a tese são os atores do agronegócio, que têm como escopo atividades econômicas ligadas à agropecuária, à exploração de florestas. Daí é possível, inclusive, chegar ao garimpo ilegal. O plenário do STF decidiu que a data da promulgação da Constituição Federal, 5 de outubro de 1988, não pode ser utilizada para definir a ocupação tradicional da terra pelos indígenas. E, falando da Constituição, leio aqui o dispositivo que, pela primeira vez na história, abordou explicitamente o direito dos indígenas. Assim, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Percebam que a Constituição fala da demarcação, sem que com isso ventile quaisquer marcos que determinem a ocupação para fundamentar a efetiva demarcação. Até porque a terra sempre foi ocupada por eles e não há dúvida sobre isso. E só agora falam em datar a ocupação. Convenhamos, não é possível nem mesmo definir o que seja ocupação, termo que é defendido pela tese. Ocupação é estar na aldeia e no quintal. E qual é a medida desse quintal? Alto lá!
Há estudos que nos dão conta de que a época do, digamos, descobrimento, os colonizadores toparam com 5 milhões de indígenas que ocupavam a terra de Vera Cruz. Hoje, são aproximadamente 1.700.000, o que equivale a 0,8% da população brasileira. Isso segundo o levantamento feito pelo IBGE em 2022. É, sim, de todo importante haver a demarcação. Os próprios indígenas também lutam por isso, mas não do modo como os ruralistas pretendem. Vamos lá. Feitas essas considerações, já é possível apresentarmos mais consistentemente o tema e, em seguida, a tese, que é o posicionamento crítico, ou seja, a opinião do dissertador. Nesse caso, a minha opinião. Assim, quando se levanta a possibilidade para a demarcação de terras indígenas no Brasil, afirma-se veementemente que a medida seja essencial para a preservação, não apenas da identidade cultural dos indígenas, como também da biodiversidade, condição para a vida no planeta. Pretende-se também, com a justa demarcação, saldar uma dívida histórica, a fim de que se restitua aos povos originários o espaço que lhes foi tirado pelos colonizadores europeus desde o descobrimento. Apresentados o tema e a tese, vamos aos argumentos. Argumento 1. O marco temporal e a necropolítica. Pessoal, o marco ignora completamente as violências históricas que afetam os povos originários e, além disso, põe em risco a vida dos indígenas. Como sabemos, quando políticas públicas que devam amparar remam na contramão, potencializam-se a marginalização, o abandono, a expectativa de morte dos indígenas. E isso tem nome: necropolítica. Gislaine, o que é necropolítica mesmo? É o que acontece quando autoridades que detêm o leme, o poder de governar, decidem por meio da omissão ou da comissão, ou seja, por meio do não fazer ou do fazer, decidem quem deve viver e quem deve morrer. Ao negarem o direito às terras, que são essenciais à sobrevivência e ao bem-estar das comunidades indígenas, é certo, a necropolítica se desenha. Argumento 2. A segurança jurídica acerca da propriedade e da posse de terras pelos não indígenas. Os entusiastas alegam que o marco, diga-se frágil, garanta a posse e a propriedade de terras ocupadas por um sem número de pessoas e de instituições não indígenas, as quais têm investido nas terras, têm construído, cultivado, etc. Mas percebam a fragilidade de que falo. Imaginemos terras destinadas à demarcação, terras ocupadas por não indígenas. Tá, de quem seria a responsabilidade, o ônus da desapropriação? Do Estado? Ok, caberia ao Estado, de acordo com a legislação pertinente, compensar os ocupantes não indígenas, assegurando a eles a indenização. A questão que ainda se coloca é a seguinte: quanto isso custará ao Estado? E qual será o balizador para se estabelecer o preço das terras? É inegável. Estou aqui levantando perguntas que, infelizmente, ainda não têm respostas sólidas. Será que um dia terão? Que não percamos de norte que, repito, a demarcação é necessária, é postulada pelos indígenas,
Obviamente, não por cogitações tão desarrazoadas. A demarcação tende a prevenir conflitos e violências e, desse modo, garantirá a vida dos nossos ancestrais. Pessoas que me ouvem, a demarcação das terras indígenas é demanda que ainda vai longe. Peraí, Gislaine, qual é a solução para essa problemática que você trouxe? Há soluções, sim. Bem, é fundamental que qualquer medida para a demarcação seja acompanhada, guiada por representantes das comunidades indígenas, os quais devem ser os protagonistas desse movimento. Haja vista o fato de o objeto da medida afetar a vida e o território do indígena. Ora, quando se fala do descobrimento do Brasil, não se fala exatamente de uma terra sem dono. Como eu disse, 5 milhões de indígenas já ocupavam o Brasil antes da colonização europeia. Listo aqui hipóteses para, quem sabe, ponto finalizar a questão. Legislação mais clara. A Constituição Federal não pode estar suscetível à dupla interpretação. Que o texto da nossa lei maior seja, então, aprimorado, aperfeiçoado. E há remédio legislativo para essa situação. E, olha só, isso é matéria que toca ao poder legislativo e não ao judiciário nem ao executivo. Para que isso seja possível, é necessário reconhecer historicamente os direitos dos povos indígenas sobre suas terras, independentemente de marcos regulatórios descabidos. Nessa esteira de raciocínio também estão a educação e a conscientização a respeito da importância da reafirmação da identidade, da arte, das línguas, das etnias, o que é contrário à tentativa do apagamento da cultura e da vida indígenas. Falo também, por último, do fortalecimento institucional. É preciso assegurar a capacidade operacional de órgãos como a FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, quanto ao gerenciamento, inclusive de recursos, para as demarcações. Então é isso. Antes de escrever sua dissertação, sugiro que, se for preciso, ouçam novamente o podcast e leiam não só o material de apoio, como também outros conteúdos sobre o tema. Convido vocês a assinarem o podcast da plataforma Redigir. Um abraço, ótimas redações, excelentes resultados no CNU e até o próximo episódio.